Tu lembras de um exemplo que a gente fez aqui? Ó, 2x² menos 36, né? Bora ver a soma. Terceiro exemplo. Calcule a soma e produto das raízes da equação 2x² menos 36 igual a zero. Aí eu posso até mostrar que esse exemplo, ele está bem aqui, ó. E daqui, ó, essas raízes, lembram? Menos 3 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2. Então, vou colocar aqui. Já foi resolvido anteriormente. E as raízes são é, 3 raiz de 2 e menos 3 raiz de 2. Então, bora ver se isso acontece mesmo. Olha a soma. De x' mais x². Essas duas raízes não são simétricas? Uma é positiva, outra é negativa? Hein? Não são simétricas. Então, vai ter que dar zero, né? Então, é menos b sobre 2, menos b sobre a. Então, a soma vai ser menos 0 sobre 2. Isso aqui dá zero. Tá certo que dê zero, porque raízes simétricas somadas dá zero. A soma de dois números simétricos sempre é zero. Olha, 2 menos 2, zero. Menos 5 mais 5, zero. Entendeu? Então, as raízes, mesmo sendo em forma de raiz quadrada e tudo, mas a soma deu zero. E não precisava a gente saber quem eram. E o produto? O produto vai ser x' vezes x², isso é o produto, que é C sobre A. Então, o produto vai ser menos 36 sobre 2. Produto igual a 18. Menos 18. Tá? Então, a gente achou a soma. A soma que deu zero. E o produto que deu menos 18. Se a gente for olhar, olha, 3 vezes 3, 9, menos 9. Aí, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 9 vezes 2, 18. Menos 18. Certo? Era isso, Ana? Que tu querias um exemplo? Sim, professora, muito obrigada. Bom. Alguma dúvida?
Nessa soma aí, eu precisaria pegar esse cálculo aí que ficou raiz de 2 sobre 2, ou ia só aqui substituir, por exemplo, fazia lá, quem é o A? É 2. E quem é o B? É o 0 e já colocava na fórmula também? 0 sobre 2, né? Como é? Porque quando a gente vai. Tá a fórmula aqui em cima, né? Quando a gente vai descrever, a gente vai ter que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Aqui Isso. na fórmula eu já sei que o A é o 2 e o B é o 0. Isso. Aí já sabia que a soma ia dar 0, porque ficaria 0 sobre 2, 0. Isso. Entendeu? Uhum. Não precisaria eu fazer todo esse cálculo. Não, já eliminava ali. Tá? Agora a gente vai ver uma parte que é chamada composição da equação de segundo grau. Tá? Deixa eu só aumentar aqui o número de folhas, que eu acho que a aula de hoje é... Composição de uma equação de segundo grau. Da equação do segundo grau. Reparem uma coisa. A equação do segundo grau ela é assim, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Com a diferente de zero. Certo? Então, bora pegar a equação e dividir tudo por a. Aí lembrem o seguinte, que a soma de x' mais x duas linhas, ele não é menos b sobre a, não é? Sim, professor. Então, eu posso dizer aqui, olha, a dividido por a dá x quadrado. E isto aqui, se menos b sobre a é s, então isso aqui é menos s de x. E o produto é x' vezes x duas linhas. Isso aqui é o quê? C sobre A. E bem aqui está o C sobre A. Ó. Então, isso daqui é o produto. Toda equação de segundo grau, colocando A igual a 1, ela fica nessa forma aqui. Ó. Ela fica sempre nessa forma. Mas bem aqui tem que ser o 1. Não é que o A seja igual a 1. Quando eu divido tudo por A, eu estou forçando que aqui apareça um 1. Cláudia, e para que isso serve? Eu vou te mostrar para quê. Quando eu pego uma equação
Vou buscar um exemplo aqui. Buscar exemplos. Escreva a equação do segundo grau. Tá? Cujas raízes são 4 e 4 e menos 8. Exemplo 1. Senhor, esse menos SX é a fórmula da soma, né? A soma, toda vez que aparecer o S é a soma. E o P é produto. Mas por que o menos aqui, professor? Por que o menos? Porque se tu olhares aqui, olha, o S, Ah, tá certo. ele é menos B sobre A. Então, se eu multiplicar por menos 1, o menos S é B sobre A. Entendeu? Deu para entender? Eu não tinha visto aqui a fórmula. Observem o que vai acontecer. Eu vou resolver de duas formas. É bom a gente... Não está lá no livro de vocês, tá? O livro de vocês está usando só o material Soma e Produto. Eu vou fazer de uma outra forma aqui para vocês verem que é tão fácil o Soma e Produto que o que eu vou mostrar é imenso. Talvez até dê muito trabalho, mas tu possa dizer assim, então é por isso que eu vou aprender Soma e Produto, tá? Então, eu vou colocar assim, primeiro modo. Ele não fala que a equação do segundo grau ela tem raízes menos 4 e menos 8. Não é isso? Então, se a equação do segundo grau ela é assim, ó, ax² mais bx mais c igual a 0. Quando eu substituir, quando ele diz que as raízes são 4 e 8, ele quer dizer o seguinte, que quando x for igual a 4, o resultado é 8. Então, eu boto x igual a 4, vai ficar a 4 ao quadrado mais 4 vezes b mais c igual a 0. Então, fica 16a mais 4b mais c igual a 0. Isso aqui é uma equação. Aí eu jogo uma segunda, que é o menos 8. Então, vai ficar a menos 8 ao quadrado mais menos 8 vezes b mais c igual a 0. E aí fica 64a menos 8b mais c igual a 0. E essas duas equações, elas possuem, se eu formar um sistema, eu vou ter assim, que 16a mais 4b mais c igual a 0. E tenho 64a menos 8b
mais C igual a 0. Quantos valores eu quero descobrir nesse sistema? Hein? Quantas variáveis eu tenho? Eu não tenho aqui o A, o B e o C, que são os valores que eu quero achar. Concordam? Porque se eu quero achar a equação, eu tenho que ter o valor de A, B e C, que eu jogo lá na fórmula e descubro. Só que eu não tenho como achar, por quê? Porque eu tenho 2 equações e 3 variáveis. E para eu resolver um sistema, ele tem que ter o número de equações igual ao número de variáveis. Então, seria impossível resolver por aqui. O número de equações é diferente ou melhor, o número de equações é menor que o número de variáveis. Então, não posso resolver por aqui. De variáveis. Tá? Então, eu não vou poder sair. Aí eu vou usar o quê? O meu segundo modo. Se ele está me dando x1, x', que é 4, e o x duas linhas, que é menos 8, a soma de x1 mais x2 vai ser 4 mais menos 8. A soma ficaria 4 menos 8. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, varia menos 4. E o produto de x' vezes x duas linhas vai ficar 4 vezes menos 8. Então, o produto dá menos 32. A equação do segundo grau que eu quero achar, ela não é x² menos a soma das raízes mais o produto igual a 0. Então, a minha equação vai ficar x² menos 4x menos 32 igual a 0. Resolvendo o jogo de sinal, a equação vai ficar mais 4x menos 32 igual a 0. Está aqui a equação. Porque ele me deu as raízes, então eu posso jogar na soma e produto. Reparem bem para poder perguntarem alguma coisa, se quiserem perguntar. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Estou mais perdida do que antes. Por que que lá em cima ficou aplicando lá aquela fórmula, ficou daquele jeito e de baixo ficou assim? É 2 formas de resolver? Só que a primeira, quando eu jogo os valores, ela não é suficiente para resolver. Porque o aluno podia pensar, já que é raiz, eu vou jogar aqui na equação e ter um sistema. Só que o número de equações não bate com o número de variáveis, ele é menor. Então, eu não posso resolver. Aí eu tenho que pensar o seguinte,
Se ele me deu as raízes, eu vou por soma e produto. Está aqui a soma e o produto. Entendeu? Então, a primeira parte não foi suficiente, porque ele só me deu duas equações. Entendeu, Madalena? Essa de cima eu não poderia aplicar a fórmula de Bhaskara por conta que lá em cima é 16A e o de baixo 64A. Se fosse 16A, 16A, as fórmulas aqui daria. Não, porque se eu pudesse resolver esse sistema, lembra aquele último assunto que era x mais y igual a tanto, e x mais y igual a outra equação, e fazer um sistema? Lá eu tinha duas equações e tinha duas variáveis, x e y. Agora eu não tenho só duas equações. Eu tenho duas equações, mas eu tenho A, B e C variáveis. Então, eu não posso resolver por sistema, eu tenho que resolver por quê? Pela soma e produto. E outra dica, toda vez que ele te der as duas raízes e pedir a equação, lembra que tu podes ir pela soma e produto. Entendeu? Vou passar mais um exemplo aqui. O segundo exemplo. O que ele quer nessa questão? O que ele quer nesse segundo exemplo? Hã? Bora, participem. O que ele quer nesse segundo exemplo? É a soma e o produto também? Não, leem. O que ele quer nesse segundo exemplo? Ele quer a expressão, né? Ele quer a fórmula primeira. Ele quer a equação do segundo grau, só isso. Né? Eu só vou terminar de fazer aqui um. Ele quer a equação do segundo grau. Aí eu pergunto o seguinte: o que é que ele me deu para pedir essa equação? 2. Não, o que é que ele me deu? As duas raízes? As raízes. É isso que eu quero que vocês comecem a ter essa dinâmica. Olhar a questão, escreva a equação do segundo grau. Então, ele quer a equação, cujas raízes são o que ele me deu. As raízes. Espera aí, se ele quer a equação e me deu as raízes, qual é uma saída que eu tenho? Soma e produto, porque eu sei que a soma das raízes está lá na equação composta. E o produto das raízes também está lá. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Ele quer, vou colocar aqui, passo a passo. O que eu quero? Achar a equação ax² mais bx mais c. Não é isso que ele quer? Claro que na hora, tu não vais fazer assim, eu estou escrevendo para tu veres o que eu tenho para o que eu quero. O que eu tenho? As raízes.
Mas, através das raízes, eu posso ter também a soma das raízes, que é o x' mais x duas linhas. A soma vai ser 2 mais raiz de 3 mais 2 menos raiz de 3. Não posso cortar, olha, raiz de 3 com raiz de 3, porque são simétricos. Então, 2 mais 2, 4. Essas duas raízes aqui são simétricas? Fiz uma pergunta. Essas duas raízes que eu dei, 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3, são simétricas? Acho que são. Não. Eu Sim. não te disse que a soma das raízes simétricas tinha que dar zero? Elas não são simétricas, porque para ser simétrica, teria que ter um menos aqui, ó. Teria que ter um menos aqui, ó. E não tem. Simétrica é quando todos os valores têm sinais diferentes. Bora ver quem é o produto. X' vezes x duas linhas. Dois mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3. Pega esse produto, não é um produto qualquer. Como é o nome desse produto aqui? Como é o nome desse produto? Reparem que o primeiro termo é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo, só muda o sinal. Como é o nome desse produto? Hein? Alguém vai me dizer aí como é o nome? A Crenilda. Quase falava. É o produto da soma pela diferença, professora? Perfeito. Que vai se transformar num quadrado da não, vai se transformar depois, é o produto da soma pela diferença, que se transforma numa diferença de 2 quadrados, tá? Então fica 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Reparem que tudo que a gente está vendo foi lá do... Aqui, ó, corta em raiz, ficou 3. Então, o produto é igual a 1. Se o produto dá 1, reparem que é x quadrado menos sx mais p igual a 0. Então, fica x quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Não chegamos na equação de segundo grau? Chegamos? Sim. Está difícil. Ainda não está difícil. Está trabalhosa, mas difícil não está. Tem que sentar e estudar. Tá? Aí vem aí uma porrada de exercício. Eu vou resolver com vocês esse exercício, quantos derem. Eu não quero passar já para... O próximo assunto é na equação do primeiro grau. Eu não quero misturar as coisas. Então, bora fazer os exercícios com calma, tá? E conforme a gente for resolvendo, para que a gente tire as dúvidas que tiver, tá bom? Então, bora ver os exercícios.
Gente, desde quando eu tive Covid, se vocês perceberem bem, a minha voz não voltou ao normal. Minha voz já não era essas coisas boas, piorou ainda. Ele diz assim, se x é positivo, e se o inverso de x mais 1 é x menos 1, determine o valor de x. Se x é um número positivo, se x é um número positivo, e se o inverso de x mais 1 é igual a x menos 1, calcule o valor de x. Então, olha só. O inverso de x mais 1. Quem é o inverso de x? Vou te dar um exemplo aqui. Quem é o inverso de 2? Menos 2. Não. Não confundir inverso com simétrico, ou oposto. 2, o inverso é 1 sobre 2. Menos 3, o inverso é menos 1 sobre 3. Entenderam? Então, isso é inverso. Como eu quero? Se eu quiser o inverso de x, o inverso de A, o inverso de K. Vou colocar aqui. O inverso do número K. Esse K diferente de 0 é 1 sobre K. Tá? É uma fração, professora, inversa do número? Nem sempre, porque se eu tiver uma fração, o inverso é o 3. Mas é sempre assim. O que eu quero mostrar é o seguinte, que o inverso é o número colocado com denominador, com numerador 1. O inverso é isso. O simétrico, só para deixar, porque a Madalena, eu acho que foi a Madalena, falou em inverso, né? O simétrico. O simétrico. Ou também oposto de K é menos K. Então, não confundem isso. Isso aqui é o inverso e esse aqui é o simétrico. Tá bom? Na questão, o que ele está dizendo? Lendo o enunciado. Que o inverso, vou colocar aqui, resolução. Ele está dizendo que o inverso de x mais 1 é igual a x menos 1. Não foi isso que ele falou? O inverso de x mais 1 é igual ao inverso de x mais 1 é igual a x menos 1. Está aí o enunciado. Aí, se eu passar esse termo para cá, vai ficar x mais 1 vezes
x menos 1 igual a 1. Conseguiram acompanhar o que eu fiz? Passando esse termo que está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Então, vai ficar x mais 1 vezes x menos 1 igual a 1. Quem é esse produto aqui? Quem é esse produto? É o produto da soma Pela diferença. Então, isso daqui vai se transformar numa diferença de 2 quadrados. Então, fica x² menos 1 igual a 1. Aí passo o 1 para lá, fica x² igual a 2. Aí, eu posso dizer que o x é mais ou menos a raiz de 2. Só que lá na minha solução, ele diz o seguinte, que o x é positivo. Então, isso quer dizer que o x daqui da solução, que eu quero, não inclui o negativo. Vai ficar x igual a raiz de 2. Colocar x tem que ser maior que 0. Porque no enunciado ele dá. Entenderam? Entenderam essa primeira questão? Sim, professor. A Madalena fala assim, eu já conheço pela voz de vocês. A Madalena fala assim, sim, professora, que me deixa assim a cabeça angustiada. É como se ela dissesse assim, meu Deus do céu. É verdade, Madalena? Desse jeito. Só para não contrariar. Olha, eu quero um dia que vocês abrem a câmera de vocês para eu conhecer vocês. Poucas pessoas aqui eu conheço. Madalena só SM aí. Não, professora, eu não posso abrir hoje. O meu cabelo está bem espantoso. É. Bora ver alguma dúvida nessa questão? Eu fiquei com dúvida no primeiro passo. Primeiro passo, aqui, ó, nessa parte aqui, peraí, deixa eu ver. Nessa parte aqui. Isso. Tá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar o que é o inverso. Então, ele diz que o inverso de x mais 1. Quem é o inverso de x mais 1? É 1 sobre x mais 1. É igual a x menos 1. Então, pronto, eu já achei a equação. E agora eu vou resolver. Eu vou passar esse x mais 1 que está dividido, ele passa para o outro lado multiplicando. E quando eu passo multiplicando, desse lado fica só 1. Eu só fiz inverter os dois lados. Entendeu? Para não ficar assim, 1 igual a x menos 1 vezes x mais 1, eu fiz o contrário. X mais 1 vezes x menos 1 igual a 1. E aí é resolver. Reparem que a gente não perde tempo multiplicando aqui o primeiro com o primeiro, aqui, né? E depois aqui. Eu não faço mais isso porque eu quero justamente que vocês lembrem os tipos de produtos que a gente já tem, produtos notáveis. Então, quando resolver, vai ficar assim, ó. E aí, resolvendo aqui, fica x² menos 1 igual a 1. Aí, passei o 1 para o outro lado, fica x², 1 mais 1, 2. Aí, vou extrair a raiz quadrada de 2. Entendeu? Eu entendi agora. É só, na hora Obrigada. que
forem fazer, passar limpo, sabe? Vocês têm que ter o hábito de estudar, gente. Vocês têm que ter o hábito de estudar. Eu sei que quando a gente mora assim, olha, eu morar em Ajuruteua, eu morar em Bragança, eu não iria morar em Bragança, eu iria morar em Ajuruteua, porque pertinho da praia. E para o interior, assim, Bujaru, eu ia viver ali perto da Vila do Carmo, que tem igarapé para caramba. Eu sei que a distração é diferente, todo final de semana a gente tem um lugar para sair. Mas pensa, eu vou estudar, porque eu tenho que me formar para começar a trabalhar e ganhar dinheiro e viver depois de boa, mas agora é estudar. Muriel, tu és da onde? De Bujaru, professora. Pois é, não tem ali a Vila do Carmo? Tem muito igarapé lá, muito mesmo. Adoro. Pensa numa pessoa que adora igarapé, sou eu. Eu falo que eu acho que eu morei, em outras vidas, eu acho que eu era do interior, porque eu adoro ficar comendo um peixe na beira do rio. Isso é ótimo, é muito bom. Quando dá. Não tem estresse, cara. Não tem estresse, não. Questão. Já tem gente querendo saber se vamos ter férias aqui nos comentários, olha. Férias. Ai, meu Deus. Vamos ter férias, sim. Vai ter carnaval agora, entendeu? Professora, me deu uma dica para a gente pôr essas fórmulas na cabeça que só Jesus. Uma pausa, né? Olha, Madalena, eu vou te dizer que é fazendo exercício. Não tem como, cara. Não tem. Não tem como a gente resolver. E olha que isso aqui, quando eu falo fazer exercício, é porque quando chegar na parte de cálculo, que vocês vão ver derivadas, são muitas fórmulas, se vocês não tiverem o exercício de memorizar através de exercício bastante, a pessoa se perde. É colocar em prática, fazendo exercício o tempo todo, bater. Eu vou tirar um dia. Eu não acredito, sinceramente, que vocês não têm nenhum dia para estudar. Sabe por quê? Olha, terça e quinta, vocês não tinham aula comigo? Então agora pronto, não tem. Vou pegar, vou ficar fazendo exercício. Vou fazer exercício como se eu estivesse naquele horário de aula da Cláudia. Porque eu penso o seguinte, eu trabalho pra caramba, vocês não têm ideia o quanto eu trabalho. Não tem. Dá tempo de eu estudar. Dá tempo de eu estudar, cara. Aí, por que vocês não vão ter tempo? Porque eu trabalho, porque eu tenho família. Não dá desculpa, não. Não dá desculpa, não. Tá? Tem que sentar e estudar. Não tem como. A gente vai ter as aulas sábado. Sábado já é carnaval. No carnaval a gente não vai ter, não, pelo amor de Cristo. Tá? Carnaval é carnaval. Carnaval você não vai estar onde mesmo? Tem que cametar. Cametar. Tá. Vamos ter tempo, sim, professor. Vamos ficar mais craques que a senhora. Glória, tomara. Tá? Estudar é meu hobby. Tem que ser. Estudar, para mim, é uma fuga para tudo. É uma válvula de escape para tudo, tudo, tudo. Olha só, determine a relação entre A e B para que a equação, aí ele dá a equação, não possua raízes reais. Pensa uma coisa. Para não existir raízes reais, o que tem que acontecer? Hein? O que tem que acontecer para não existir raízes reais? Eu não lembro bem, mas eu acho que delta tem que ser 0, alguma coisa assim. Quase, Madalena, você tira 1/3. Não é isso. É lá no delta. Agora me diz, pensa de novo. Eu não quero que tenha raízes reais. Delta tem que ser menor que 0. Perfeito. Delta menor que 0.
delta menor que zero. Eu acho, sinceramente, que tu vai trabalhar aí na equação, mas bora resolver. Espera aí um instantinho. Tá? Delta tem que ser menor que zero. Então, bora ver o que vai acontecer. Para que isso aqui aconteça, aí tu colocas assim, o delta tem que ser menor que zero. Aí, quem é a equação? Que eu não estou vendo a equação aqui. Então, bora ver o seguinte. Bora pegar a equação, que é b quadrado sobre a, sobre 2 x quadrado mais 1 mais ax igual a zero. Ele faz isso aqui para perturbar o juízo da pessoa. E se eu olhar aqui, multiplicando dentro do parênteses, fica assim. Mais b quadrado sobre 2 mais ax igual a zero. Por que ele não botou aqui um m e um n? Para confundir, né? Porque ele vai dizer, esse a é o ax quadrado. Não. Eu vou só arrumar aqui, vai ficar assim, ó. B quadrado sobre 2 x quadrado mais ax mais b quadrado sobre 2. A minha equação do segundo grau, para não confundir com esses a e b daqui, ela é assim, ó. Ax quadrado mais bx quadrado, bx mais c. Quem é o a nessa equação de cima? B, Reparem que o delta, eu botei tudo maiúsculo, então ele vai ser b quadrado menos 4 a c maiúsculo. Se eu olhar, comparar aqui, olha, isto aqui é o a, isto aqui é o b, e isto aqui é o c na equação. Estão entendendo? É porque ele fez essa confusão de botar A e B. Mas ele podia botar assim, determine a relação entre A e MN. Mas ele fez justamente para confundir a tua cabeça. Vou achar que o A era esse termo aqui. Não, o A da equação, do segundo grau, é o termo que acompanha o x quadrado. Então, ele vai ser o B quadrado sobre 2. Tá? Então, vou substituir aqui. O delta, ele fica. Quem é o b quadrado? Quem é o b? É o azinho. Vai ficar azinho ao quadrado. 4 vezes. Quem é o a? É o b quadrado sobre 2. Quem é o c? É o b quadrado sobre 4. Sobre 2 também. Tá?
posso cortar, olha, 4, 2 vezes 2, 4. Então, o delta vai ficar como? Como fica o delta? Hein? Como fica o delta? Fica a quadrado menos b à quarta. Tá? E isso aqui tem que ser maior que zero. Então, acredito que fique a quadrado menos b à quarta maior que zero. Então, vai ficar aqui a ao quadrado tem que ser maior que b à quarta. Tá? B à quarta. Deixa eu ver aqui se não houve nenhum erro, porque lá está dando a quadrado maior que b quadrado. Se eu jogar aqui, ó. Não é porque é menos b quadrado aí? B à quarta? Não, deixa eu olhar, porque tem erro lá, já vi questões com erro ali. Vai ficar aqui b quadrado sobre 2, x quadrado, mais b quadrado sobre 2, mais ax. Tá certo aí? Aí, arrumando, ficou b quadrado sobre 2x quadrado, mais ax, mais b quadrado sobre 2. Quem é o A grande? É o b quadrado sobre 2. Quem é o B grande? É o Azinho. E quem é o C? O b quadrado sobre 2. Multiplicando aqui, esse é o resultado, sim. Pode ter certeza. Está aqui a relação entre eles. Que A ao quadrado tem que ser maior que B à quarta. Tem que ser maior, não, tem que ser menor, né? O x tem que ser menor, porque lá do início é menor, delta é menor que... menor aqui, tá? O delta tem que ser menor que zero, então esse menor vai ficar aqui, o menor vem até aqui, ó. Aí sim, chegou na equação. Essa é a segunda questão. Olha Professor, eu só, não entendi. Professor. ele faz uma confusão aqui em relação a quem é o A. Reparem que todo o tempo eu peguei essa equação aqui de cima, e eu tive que escrever ela na fórmula de equação de segundo grau. Como? Multiplicando aqui, ó. Fica b quadrado sobre 2x quadrado, está aqui, ó. Mais, tá aqui o mais. Aí eu pego isso e jogo na frente do 1, multiplicando. Fica b quadrado sobre 2. Tá bom? Aí mais ax. Ajeitando isso, porque eu tenho que ajeitar, porque na fórmula da equação de segundo grau tem que vir primeiro... Onde é que está o A? Pois é, tem que vir primeiro quem está com A. Quem está com x quadrado, depois quem está com x e quem está com termo independente. Quem está com x quadrado? Essa parte aqui. Quem está com x? Só o A. E quem está sem o x? Essa parte aqui. Para não confundir as letras, eu botei que a equação do segundo grau ela é A maiúsculo xb, x quadrado, mais B maiúsculo x, mais C maiúsculo igual a zero. Então, quem está na direção desse A é esse termo. Porque é ele que acompanha o x quadrado. Quem está com x, que é o B, é esse Azinho.
E quem está com C é esse aqui. Tá? Que aí resolve a equação. Joga na equação e resolva aqui. Quem é B quadrado? É A quadrado menos 4 vezes o A grande, que é B quadrado sobre 2, vezes o C grande, que é B quadrado sobre 2. Tá? Aí corto 2 com 2. 2 vezes 2, 4, com esse 4 aqui de cima. Aí fica só B quadrado vezes B quadrado. B a quarta. E o delta ficou A quadrado menos B quadrado menor que zero, porque tem que ser menor para não existir raízes reais. Aí eu passo B quadrado para o outro lado, já positivo, B a quarta. Então fica aqui A quadrado é menor que B a quarta. Para poder ter uma raiz exata. Para poder não possuir raízes. Se ele fosse fazer essa questão, se eu fosse fazer, eu colocaria bem aqui, olha. Chamaria isso daqui de M, isso aqui de N. Isso aqui de M ao quadrado. Aí a tua equação ficaria, se tu chamasse o A de M e o B de N, a tua equação ficaria N quadrado sobre 4, sobre 2, que multiplica x quadrado mais 1. Mais mx igual a zero. Aí tu iria resolver tudinho, ó, ficaria n quadrado sobre 2 x quadrado. Aí já vou trazer esse mx para cá, mais n quadrado sobre 2. Igual a zero. Aí tu já saberia que esse aqui era o A, esse aqui era o B e esse aqui era o C. É porque ele botou as variáveis da equação junto com o mesmo número, com a mesma notação das variáveis da equação de segundo grau. Com a mesma coisa que ele colocou, entendeu? Aí resolveria normal, do mesmo jeito aqui que tu chegarias com m ao quadrado menor que n à quarta. Aí substituiu o a e o b novamente, morria a questão. Tá? Alguma dúvida? Tem livro, tem questões que eu acho que o cara faz assim, de propósito, para o aluno errar. Parece que ele não quer que o aluno aprenda, ele quer que o aluno erre. Eu acho isso muito errado. Bora fazer umas aqui. Questão 3 agora. Questão 3. Resolva as equações. Né? Eu vou resolver para vocês a letra D, tá bom? Eu vou resolver todas, porque eu quero que vocês façam. X quadrado mais 3 raiz de 2. X. Aqui ele fez uma confusão, mais 4,5 igual a zero. O meu A vale 1. O B vale 3 raiz de 2. E o C vale 4,5. Tá? Então, o delta é B quadrado
menos 4AC. Então, delta vai ser 3 raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 4,5. O delta vai ser 3 ao quadrado dá 9. Vou colocar bem aqui, olha. 3 raiz de 2 ao quadrado, ele é 3 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado. Aí aqui vai dar 9. E aqui corta o quadrado com esse 2, vai dar 2. Então, isso aqui dá 18. 18. E 4,5 vezes 4 dá 18 também. Por quê? 4 vezes 4 dá 16, e meio vezes 4 dá 2, 16 mais 2, 18. Então, delta igual a 0. Então, eu já sei que as minhas raízes vão ser reais e iguais. Então, o x vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos 3 raiz de 2. Isso aqui dá 0. Sobre 2. Aqui é a solução. Solução. Menos 3 raiz de 2 sobre 2. Olhem bem para alguma pergunta que tiverem. Alguma pergunta? Prof, desse daí eu não faço x duas linhas, né? Não, porque o delta já é 0. O que acontece quando o delta é 0? Hein? Senhora, só repete. Quando o delta é 0, o que acontece com as raízes? São reais e iguais. Então, não preciso calcular as duas. Até porque vai ficar, olha, vai ficar menos 3 raiz de 2, mais 0 e menos 0. Então, não muda. Entendeu? Agora faça igual a senhora, só para ver se você estava ligada. Essa, garota esperta. Estão entendendo? E eu sou cristã. Eu vou... Bora ver a próxima. Questão 4. Eita. Questão 4. Olha, novamente eu vou colocar para vocês. Vocês querem aprender equação do segundo grau, é naquele caderninho. Naquela coleção que eu tenho. 8ª série. O quarto exemplar, ele é muito rico de equação do segundo grau. Muito. Tudo isso aqui tem lá. Tá? Questão 4. Determine M para que a equação admita raízes simétricas. Raízes simétricas. O que são raízes simétricas? Quando é que isso acontece? Olha bem aqui.
raízes simétricas. Ó, É quando uma é positiva e a outra é negativa, né? quando é que isso acontece? Quando B for igual a zero. Raízes simétricas é quando B da equação, tudo que eu falei a gente vai precisar aqui. Quando B é igual a zero. Entendeu? E quem é o B nessa equação aqui? Ó? Qual é o termo que está acompanhando X? Esse que está no parêntese, né? Isso. Nem preciso jogar dentro tudo isso, não. Porque aqui, ó, isto aqui, este aqui é o A, tudo isto aqui é o B, e tudo isto aqui é o C. Professora, a gente não pode colocar logo zero direto aí? Por que zero? Pode colocar o B direto aí no lugar desses valores? O Não. zero, quer dizer? Eu vou dizer agora que 5M menos 2, que é o B, ele tem que ser igual a zero. Esse 5M menos 2 tem que ser igual a zero. Ah, tá. Então, 5M é igual a 2. Então, M é 2 sobre 5. Entenderam? Entenderam? Essa é a resposta. Essa é a resposta. Ah, eu ia me embananar tudinho, ia fazer tanta coisa. Não, é só ver o termo que acompanha o X. Ele é o B, entendeu? Bora ver a outra. Questão 5. Questão 5, ele diz o seguinte: determine o valor de M para que o produto das raízes seja 20. Pensa o seguinte: quem é o produto de x' vezes x duas linhas? Quem é a fórmula? Quem? Quem é a fórmula? Tem alguém aí? Quem é o produto? Quem é o produto? Eu acho que é C sobre A. Está bem aqui, ó. C sobre A. Então, ele está dizendo que o produto é igual a 20. Então, eu já sei que C sobre A vai ter que ser igual a 20. Aí, bora ver quem é o C, quem é o A aqui, na equação. 5x² menos 8x mais
Professora, a senhora está sem áudio para mim. Para mim também aqui ficou sem áudio, professora. Ficou sem áudio? Por que será? Não, tá normal aqui. Voltou agora. Voltou? É porque ela tava caladinha, ela. Não, não. Voltou? Todo mundo está escutando? Sim, agora sim. Sim, positivo, professora. Olhando a equação aí, olhando essa equação, me digam quem é o A. É o 5, professor. Quem é o B? Menos Menos 8. 8. E quem é o C? 2. 2M menos 1. Sabe por quê que é 2M menos 1? Porque tem X acompanhado deles. Não. Então, todos os que não levam X, tudo é o C. 2M menos 1. Então, eu vou pegar e jogar aqui, vai ficar 2M menos 1 sobre 5 igual a 20. Passo 20 multiplicando, fica 2M menos 1. Passo 5, vai ficar igual a 100. Passei esse 5 para cá, multiplicando. 2M menos 2M igual a 100 mais 1. Então, o M vai ser 101 dividido por 2. E aí eu paro aqui para eu não ter que trabalhar com número decimal. E eu te pergunto, eu não te falei lá no início, cara, tudo que a gente tiver que precisar, quando a gente estiver dando essa aula, a gente tem que deixar o aluno ciente de que os termos mais importantes dentro da equação do segundo grau é ele saber dizer quem é o A, o B e o C. Se ele não souber captar, detectar, determinar os coeficientes, ele não consegue aprender nada. Ele não consegue entender nadinha. Tá? Reparem, a Hannah está pedindo para explicar a quarta questão, de novo. A quarta. Reparem que aqui também eu tenho que saber quem é o A, o B e o C. Eu não podia determinar. Primeira coisa, ele diz raízes simétricas. Então, é quando B é 0. Só vai acontecer raízes simétricas se o B for igual a 0. Se o B é 0, bora ver quem é o B na equação. Esse termo aqui é o A, porque ele está acompanhando x quadrado. Tudo isso aqui é o B, porque acompanha o x. E todo esse termo aqui é o C, porque ele é o termo independente. Ele não leva x. Então, sabendo separar quem é o A, o B e o C, aí eu volto para cá e digo, ele quer que o B seja igual a 0. Então, 5M menos 2 igual a 0. Passo 2 para o outro lado positivo e passo 5 dividindo. Achei. Aqui também é uma mesma aplicação, só que envolvendo produto. Mas eu tenho que olhar a equação e saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Entenderam? Eu tenho que estar ciente dos meus coeficientes. Se eu não saber distinguir quem é o A, o B e o C, torna-se difícil. E um assunto que não é tão difícil, gente. Não é. Tá? Deixa eu ver. A sexta questão agora.
vocês estão tendo, como eu sempre coloco, vocês estão tendo um privilégio imenso de ter essa aula de nivelamento, e a gente está tendo, assim, eu estou fazendo questão, assim, de bem sucinta mesmo em relação a cada conteúdo. E não é qualquer curso, não é qualquer momento que tu tens essa base para relembrar, que, na verdade, eles dizem como relembrar, né? Mas eu acho que é aprender mesmo. Aprender, porque a gente passa no vestibular, atualmente o aluno passa no vestibular e ele não tem base nenhuma de matemática. Essas seleções unificadas, quem aqui já sabe esse assunto todo, de boa? Tem alguém aí que diga, ai, Cláudia, olha, tudo isso está me ensinando, é besteira porque eu já sei. Entendeu? Eu pensei que eu sabia, mas Quem eu não sabe? sabia, não. E isso é assunto do oitavo, do nono ano. Eu sempre soube que eu não sabia. A Madalena, essas tiradas. Bora ver aqui, sexta questão. Determine a média aritmética das raízes da equação. O que é média aritmética, tá? A média aritmética das raízes vou chamar assim, MA, ela é somar as raízes e dividir por 2. Por que eu sei que é somar as raízes e dividir por 2? Porque média aritmética, a média aritmética entre três notas. Eu vou tirar a média aritmética das 3 provas que a gente fizer. Então, a média aritmética é eu somar e dividir pelo número de termos. Aí eu vou ter 3 provas, então eu somo as 3 provas e divido por 3. Isso é a média aritmética. Então, se eu olhar aqui, isso aqui é a soma. A média aritmética, então, é a soma das raízes dividido por 2. Tá? Se eu olhar aqui na equação, reparem que a minha equação ela é x² menos p menos m x mais 3p menos 4m igual a 0. E que se eu fizer um retrato da forma composta da equação de segundo grau, ela não é assim, usando soma e produto. Então, eu posso dizer que a soma é isto aqui e que o produto é tudo isso aqui. Então, como ele quer a soma aqui, então vai ficar aqui a média aritmética. Quem está no lugar do S? P menos M. Está aqui a resposta. Uma coisa bem simples, só para tu poderes identificar quem é soma e produto na equação.
Alguma pergunta? Hein? Alguma pergunta? Eu pensei que a gente ia aplicar lá aquela fórmula menos B sobre A. Pois é, mas só que já está escrito aqui, né? Não precisou achar o menos B sobre A. Eu já tenho x aqui igual a 1, né? Apareceu aqui esse x aqui, x quadrado, aí o resto é o menos sx mais p. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais outra questão. Sétima. Sétima questão. Vou recortar ele, por favor. Sétima questão. O que ele está dizendo? Determine os valores de K para os quais a equação, a ele daí, tenham raízes simétricas na letra A, tenha uma só raiz nula. Uma só raiz nula. Porque eu posso ter duas raízes nulas se o B e o C for zero. Lembra o que eu falei? Que eu disse que não precisava fazer exemplo. Então, bora fazer a letra A. A letra A é tenham raízes simétricas. O que tem que acontecer para ter raiz simétrica? Hein? O B tem que ser igual a 0. Adorei. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Bora, quem foi que falou isso? Deixa eu olhar aqui. Não foi É a Margarida? Se Nazareno. acuse. Foi Nazareno? Nazarena? Nazareno. Gostei de ver, Nazarena, arrasou. B igual a 0. Raízes simétricas, B igual a 0. Então, para fazer o que é B igual a 0? Reparem que isto aqui é o A. Olha, olhando a equação, o A ele é 2K menos 3. O B ele é menos 5K mais 6. E o C, ele é K mais 4. Concordam? Sim. Então, vai ficar menos 5K mais 6 igual a 0. Fica... Se eu multiplicar por menos 1, é 5K mais 6 igual a 0. Cinco K igual a menos 6. Então, K é menos 6 sobre 5.
raízes simétricas. Então, achamos aqui. E na letra B, para que tenha uma raiz nula, o que tem que acontecer? Hein? C tem que ser igual a 0? C igual a 0. Nós vimos isso. C igual a 0. Então, vai ficar aqui K mais 4 tem que ser igual a 0. Então, K é igual a menos 4. Alguma dúvida pairando no ar? Hein? Alguma dúvida? Aí eu falo aquilo que a Madalena disse no início. Tem alguma pegadinha, alguma coisa vai acontecer. Não. Tudo que eu falei, eu estou usando agora porque é parte da teoria de equação de segundo grau. Né? Reparem que eu falei em raízes, eu falei em raízes nulas, raízes simétricas. Entendeu? Eu estou tão cansada que eu estou pensando em almoçar, voltar, dormir o dia inteiro para trabalhar de noite. Eu tenho 4 gravações para terminar. 4. Ontem eu vi a senhora um professor daqui de Bujaru, negócio da Fumbosch, não foi? Como foi? A senhora não estava numa aula ontem online da Fumbosch, que tem um professor aqui em Bujaru que a senhora trabalha, eu acho. Eu dou aula, eu sou da Fumbosch, eu sou contratada na Fumbosch. Aí eu dou aula, eu faço aula remota, gravo e mando, libero para os alunos, entendeu? Tem um professor aqui em Bujaru que trabalha com a senhora, eu acho, nisso, que tudo ele posta nos coisas dele. Eu vi a senhora. Aí ontem era a formatura do pessoal da Fumbosch, do ensino médio. Aí eu fui lá rápido. Agora, vocês não acreditam. Levei 2 horas para atravessar para o Outeiro. 2 horas. Não sei como é que vai ser a nossa vida quando voltar às aulas. Bora ver mais uma. Determine um valor de m de modo que o número 3 seja uma das raízes. Quando o número 3 é uma das raízes, eu posso jogar o 3 lá na equação, no lugar do x, que o resultado fica 0. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, menos 4m mais 1, vezes 3, menos m, mais 2, igual a 0. Se ele diz que que o 3 é raiz, então é porque o x é igual a 3. Vem aqui, ó. Se x é raiz, o 3 é uma das raízes. Então é porque o x é igual a 3. Tá? Então aqui fica 9, 9 vezes 2, 18, menos 12m, menos 3, menos m, mais 2, igual a 0. Quando esse menos está na frente do parênteses, eu faço a multiplicação e ele já vai mudando o sinal de quem está dentro. Ó. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, 3. Vai ficar menos 12 menos 3.
12m menos 3. Tudo que tem m eu vou juntar, então fica menos 12m menos m. E tudo que não tem m vai para o outro lado da igualdade. 3 menos 2 menos 18. Aqui vai dar menos 13m igual a menos 20 menos 17. Então, m vai ser... Se eu multiplicar por menos 1, tudo fica positivo. Então, fica 17 sobre 13. Tá? 17 sobre 13. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não, senhor. Eu só ia fazer errado, que eu ia substituir tudo. Isso aí ia botar 3. M, N, tudo tu ia jogar o 3. Eu ia botar o 3. Eu vou resolver a 9ª questão, mas eu não vou resolver todas. Vou deixar A para 9ª e depois 1, 2, 3, né, professora? a 9ª, a 10ª. A 9ª e depois 1, 2, 3, sim. A 10ª fica para vocês. A 10ª vai ficar em função de K. O A é 1, o B é menos 2B, 2K e o C, vocês vão fazer. Olha, sem ter bola de cristal, eu vou te perguntar uma coisa. Eu já sei qual é a resposta. Qual é a questão que vocês querem que eu resolva? Da 9ª. A, B ou C? As 3. Não, as 3 não. As 3 é muita moleza para ti, Madalena. Madalena, tu é daquela aluna que... só vai... A B, professora. Claro que era B, eu imaginei. Eu sabia que a senhora tinha bola de cristal, eu sabia que era B, então, para contrariar, eu pedi as 3. Olha só, ele deu as raízes? Deu. Então, ele quer a equação. X² menos SX mais P igual a 0. A soma de x' mais x duas linhas vai ser 4 mais raiz de 3 mais 4 menos raiz de 3. Corto aqui, a soma dá 8. E o produto é 4 mais raiz de 3, que multiplica 4 menos raiz de 3. Isso aqui é um produto da soma pela diferença, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui vai dar 16 menos 3. Né? Então, o produto vai ser 13. Então, a equação vai ficar x² menos 8x mais 13. Lembram? Lembram que quando a gente fez esse exemplo bem aqui, ó, eu achava o 4, mas eu jogava o menos 4. Eu achava o 1, eu jogava o 1. Sempre o produto vai com o mesmo sinal e a soma vai com o sinal trocado. Tá? Então, aqui,
está a resposta. Eu acredito que tenha sido uma aula bem produtiva, tá? Porque deu tempo de ver bastante conteúdo, ainda deu tempo de resolver umas boas questões. O que sobrou as outras alternativas da terceira, sobrou a A e a C dessa, e a 10ª que eu quero que vocês tentem. Tá bom? Professora, no meu ponto de vista, a senhora está fazendo a sua parte, que eu acho que falta, estou falando no meu caso, é mais se empenhar mesmo. Pois é, então eu digo, se empenhem para aproveitarem essa situação, entendeu? É uma situação diferente tu teres esse nivelamento, tá bom? Um bom final de semana. E a nossa aula fica... sim, a frequência, né? Já ia esquecendo. A frequência vai ser... Ei, professora? Licença, só para confirmar. Não vai ter aula sábado, né? Não, é carnaval, minha filha. Bom final de semana, professora, para todos nós. Beijo para cada um de vocês no coração, tá? Bom final de semana para a senhora, professora. Igualmente. E manere no carnaval, viu? Pode deixar. Tchau, colegas. Tchau. Tchau. Até mais tarde. Tchau, tchau, professor. Até mais tarde. Bom final de semana para todo mundo aí, galera. Um abraço. Professora, as suas aulas ficam gravadas no YouTube, fica? Fica. Daqui para o final do dia, eu libero essa página que eu estou escrevendo aqui, mas depois fica livre o material o material escrito, entendeu? Ah, tá. A parte escrita, né? No caso que fica. Não, eu minto, desculpa. Eu libero esse material escrito agora, no final da aula, já boto no grupo, e o link da prova das aulas para ver no YouTube é até amanhã, no máximo. Eu vou estar no computador o dia inteiro hoje. Eu acho que até A senhora coloca o link lá no grupo, né? Então? no grupo, boto lá. Ah, tá bom. Então. Tchau. Bom final de semana para a senhora. Igualmente. E, professora, a senhora tem uma pasta com todos esses seus rascunhos que a senhora faz? Eu tenho. Eu vou mandar lá no PV, tem como a senhora mandar para mim? Porque eu perdi de algumas aulas, eu gosto de salvar. Tá, pode mandar no privado que eu mando para ti. Só Tá não bom. digo mandar agora, mas eu mando, assim que eu ver. Tá bom. Tchau, professor. Bom final de semana e a aula foi ótima, só não foi melhor por causa da energia. Mas Sim, eu vou Júlio. repor lá no YouTube. Tá bom, então. Um abraço, hein, Júlio? Com Deus. Obrigado. Senhora também.